Você foi ensinado a acreditar que força vem da exaustão, que quanto mais você destrói o músculo, mais forte você fica. Mas os soviéticos descobriram algo diferente. E isso mudou completamente o jogo. Eles não treinavam até falhar. Eles treinavam para dominar o próprio corpo. E é exatamente isso que tornava eles mais fortes que 99% das pessoas. O processo de treino. A primeira grande diferença. Os soviéticos não viam força como algo físico. Eles viam força como uma habilidade. E habilidades não são construídas com exaustão. São construídas com repetição perfeita. Existe um método que resume isso: lubrificar o sulco. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Você não treina até o limite. Você treina várias vezes ao longo do dia, sempre fresco. Imagine isso. Ao acordar, você faz 5 flexões. Uma hora depois, mais 5. No meio do dia, mais 5. À tarde, mais 5. Nenhuma série é difícil. Nenhuma série te leva ao cansaço extremo. Mas, ao final do dia, você acumulou dezenas de repetições perfeitas. E é aqui que acontece a mágica. Você não está apenas treinando o músculo, você está treinando o seu sistema nervoso. Cada repetição ensina seu corpo a ativar mais fibras musculares ao mesmo tempo. Com o passar dos dias, seu corpo começa a responder mais rápido, mais forte, mais eficiente. O músculo pode ser o mesmo, mas a força é completamente diferente. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas treina como se estivesse quebrando algo. Os soviéticos treinavam como se estivessem programando algo. E isso muda tudo, mas não para por aí. O segundo elemento era o uso de movimentos integrados, nada de treinar músculos isolados. Eles focavam em movimentos que exigiam o corpo inteiro funcionando junto. Um dos principais era o arremesso com peso, como o kettlebell, um movimento explosivo, contínuo, que exige força, coordenação e resistência ao mesmo tempo. Eles faziam centenas de repetições, não para crescer músculo, mas para ensinar o corpo a trabalhar como um sistema único. Isso fortalece não só músculos, mas tendões, articulações e o controle do movimento. E aqui está o detalhe, que quase ninguém percebe. Força real não vem só do músculo, vem da estrutura que sustenta ele. Por isso, eles priorizavam barra fixa, paralelas, carregar peso, treinar o core, tudo que fortalecia o corpo como um todo, porque um corpo forte não é só potente, é resistente. E é por isso que eles conseguiam treinar quase todos os dias, mas não da forma que você imagina. Eles usavam um princípio simples: intensidade variável. Um dia mais pesado, no outro, leve. Um dia força máxima, no outro, movimento leve. Isso mantinha o corpo em constante adaptação e sem desgaste excessivo. E esse é o segredo. Eles não treinavam mais, eles treinavam melhor. A recuperação. Aqui está onde quase todo mundo erra. Os soviéticos entendiam isso com precisão e tratavam a recuperação como parte do treino. Um dos métodos mais usados era o contraste térmico, calor extremo seguido de frio extremo. Primeiro, calor intenso. Isso dilata os vasos sanguíneos, aumenta o fluxo de sangue, leva nutrientes para os músculos. Depois, frio. Os vasos contraem rapidamente. Esse choque cria um efeito de bomba no corpo, empurra resíduos metabólicos para fora, reduz inflamação, acelera a recuperação. Mas não era só isso. Eles evitavam o descanso absoluto. Nada de ficar parado o dia inteiro. Nos dias leves, eles se movimentavam. Caminhada, alongamento, corrida leve, natação, movimento leve, constante. Porque quando você se move, o sangue circula. E quando o sangue circula, o corpo se recupera mais rápido. Ficar parado desacelera tudo. Agora, tem mais um detalhe que eles levavam muito a sério: o controle do estresse. Porque o estresse destrói força. Eles usavam substâncias naturais chamadas adaptógenos. Uma das principais era a rodiola. Ela ajudava o corpo a lidar com pressão física e mental. Reduzia o impacto do estresse, mantinha a energia e evitava a fadiga excessiva. Não é mágica, é adaptação. E quando seu corpo se adapta melhor, ele se recupera melhor. E quando se recupera melhor,
fica mais forte. A alimentação. Nada complicado, nada exagerado, mas extremamente eficiente. A base da alimentação era simples: comida de verdade. Um dos principais alimentos era o trigo sarraceno, um carboidrato de absorção lenta. Isso significa energia constante, sem picos, sem quedas, perfeito para quem treina com frequência. Além disso, era rico em minerais essenciais: magnésio, que ajuda na contração muscular; ferro, que melhora o transporte de oxigênio; energia estável, desempenho constante. Agora, proteína. Nada de suplementos sofisticados. A principal fonte era alimento real, carne e, principalmente, uma proteína de absorção lenta, a caseína, presente em alimentos como queijo tipo cottage. E aqui está o ponto-chave: eles consumiam isso antes de dormir. Durante o sono, o corpo entra em estado de recuperação, e essa proteína liberava aminoácidos lentamente, durante horas, ou seja, enquanto dormiam, estavam alimentando os músculos e evitando a perda de massa muscular. Simples, mas extremamente eficaz. Agora o terceiro ponto. Eles ajustavam a alimentação de acordo com o treino. Treinou mais, comia mais, sem medo. O foco não era estética imediata, era desempenho. A maior refeição vinha depois do treino mais intenso, porque é nesse momento que o corpo mais precisa e mais absorve. Agora junta tudo isso: treino inteligente, recuperação ativa, alimentação estratégica. Não existe excesso, não existe desperdício. Tudo tem um propósito. Enquanto a maioria tenta ficar mais forte através da exaustão, os soviéticos ficaram mais fortes através do controle. Controle do corpo, controle da recuperação, controle do processo. E é exatamente isso que coloca eles à frente de 99% das pessoas. Agora a pergunta é simples: você vai continuar treinando no automático ou vai começar a treinar com inteligência?